que esta é a última sessão deste ano letivo do Seminário Permanente do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que funciona em parceria com o Mestrado em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona. O tema deste seminário permanente, que no próximo ano vai continuar com outras intervenções ao longo do ano letivo, do próximo ano letivo, o tema geral aliás, o tema desta sessão é a ciência no século XX e o Concílio Vaticano II. Para isso, nós temos como nosso convidado o professor Paulo Nuno Martins, que é engenheiro químico na área da biotecnologia, através do Instituto Superior Técnico, e PhD em História e Filosofia da Ciência, na área de Epistemologia das Ciências, pela Universidade Nova de Lisboa, onde fez uma tese que relaciona ciência e religião. Também durante 3 anos estudou línguas e culturas orientais e neste momento é investigador do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, e no Centro Interuniversitário de História da Ciência e Tecnologia na Universidade Nova. E o seu trabalho, a sua investigação, centra-se essencialmente na procura de um modelo de medicina integrativa onde a consciência e o sagrado têm um lugar central no processo de investigação, e com dezenas de trabalhos publicados. Portanto, o professor Paulo Nuno Martins vai-nos apresentar a sua comunicação, a sua palestra, e depois no final, se quiserem colocar no chat algumas questões, ou então haverá com certeza oportunidade para fazermos durante alguns minutos, para colocarmos algumas questões. Bem-vindos a todos mais uma vez. Passo a palavra então ao professor Paulo Nuno Martins. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade e participação. Faz favor. Boa tarde a todos. Naturalmente quero começar por agradecer ao professor José Bricelino o convite para fazer esta palestra, portanto inserido no Instituto de Cristianismo Contemporâneo e em parceria com o Mestrado de Ciência das Religiões. A temática de hoje é a ciência no século XX e o Concílio de Vaticano II. Vamos, portanto, o alinhamento vai ser este. Vamos falar de história da ciência e da religião, numa breve introdução. Depois falaremos, ou começaremos por falar na Idade Medieval, portanto, do século V ao século XIV, sensivelmente. O Renascimento, XIV a XVI. Depois os séculos XVII, XVIII e XIX. Depois o século XX, podemos dizer que é o centro aqui desta nossa palestra, para então abordarmos a temática, a ciência no século XX e o Concílio Vaticano II. Seguidamente, iremos então falar do modelo transdisciplinar, o tipo de investigação que eu faço neste momento e que portanto, constitui uma ponte entre ciência e religião. Falaremos finalmente as conclusões, os agradecimentos e a bibliografia. Ora bem, em termos de introdução, portanto, esta palestra de algum modo complementa outra que eu fiz em 2019 sobre o fim do romantismo lunar 50 anos depois da chegada do homem à Lua, sendo que esta palestra especificamente refere que o desenvolvimento científico no século XX nem sempre foi acompanhado pela relevância dada aos valores espirituais e à dimensão espiritual do ser humano, de modo a promover o desenvolvimento harmonioso e integrado da humanidade. É exatamente dentro deste contexto que se refere o Concílio Vaticano II, um evento, portanto, na Igreja Católica, que teve como objetivo adaptá-la às alterações políticas, sociais, económicas e científico-tecnológicas do pós-guerra, em particular numa intervenção mais útil face aos problemas da sociedade moderna e ao seu papel como um dos baluartes dos valores espirituais. Esta palestra também vai referir as áreas da ciência e da religião, cada uma naturalmente com preocupações diferentes e que têm funções complementares relativamente às necessidades do ser humano. Neste sentido, é referido o modelo transdisciplinar, portanto é um modelo, digamos assim, que vem complementar o atual modelo científico, que ainda é um modelo cartesiano, uma vez que incorpora o sagrado e o terceiro incluído. E faz uma ponte, portanto, entre ciência e tradição, que visa promover o desenvolvimento da ciência centrada no ser humano em todas as suas vertentes. Ora bem, em termos da história da ciência, como sabemos, portanto, na Idade Medieval e parte Ptolomeu, eles criaram um modelo geocêntrico, portanto, tínhamos a Terra no centro e os vários planetas a girar à volta. Isto é descrito numa obra designada Almagesto. Em termos filosóficos, Anselmo da Cantuária, ele fundou a escolástica e procurou conciliar a fé cristã com a razão aristotélica. Aliás, Aristóteles
ele apoiava este modelo, e como sabeis, a lógica clássica do terceiro excluído é da sua autoria. Portanto, o que diz-nos a lógica clássica é que não existe um termo T que faça a união entre os opostos. Em termos de história da religião, portanto, a obra de referência da escolástica é a Suma Teológica, de São Tomás de Aquino. É um guia introdutório, contendo várias questões sobre os assuntos específicos, Deus, o propósito do homem, Cristo, etc. E esta é uma versão mais detalhada da Suma contra os Gentios, sendo que nesta última se aborda a fé cristã, procurando defendê-la em várias situações específicas. Portanto, na Idade Medieval a ciência concordava ou estava subordinada à teologia. Portanto, não havia uma diferenciação. Temos aqui Ptolomeu, Abrir aqui. Anselmo da Cantuária e São Tomás de Aquino. Ora bem, entramos então no Renascimento, no século XV, século XVI. As figuras emblemáticas na ciência, Copérnico, Barack, Kepler e Galileu. Eles criaram, portanto, um novo modelo físico-matemático, o modelo heliocêntrico, que é o que temos atualmente, o Sol no centro e os planetas a girarem à volta. Galileu fundou a ciência moderna, portanto, ele é o pai da ciência moderna, baseada aqui na observação, na formulação de hipóteses, na experimentação, portanto, na realização das experiências e depois a validação ou a rejeição dessas hipóteses. Surge, portanto, no Renascimento, surge uma diferenciação entre ciência e religião, embora continuasse a haver uma ponte entre estas duas áreas, ela, portanto, verifica-se que, de facto, são áreas distintas em termos de estudo. Por um lado, temos também que referir a este propósito o confronto entre protestantes que apoiaram este modelo e católicos que, numa primeira fase, lutaram em aceitá-lo, e que retrata a diferença de perspectivas entre estas correntes cristãs. Em termos filosóficos, destaque para Descartes. Descartes, como sabemos, formulou uma teoria expressa na famosa frase penso, logo existo, e que defende uma separação da mente e do corpo. A mente passou a ser domínio exclusivo desde então da filosofia, da religião e mais tarde da psicologia. O corpo passou a ser domínio exclusivo da ciência, em particular da medicina. Este é o que nós chamamos de um modelo cartesiano e que tem influenciado profundamente o pensamento ocidental nas várias áreas do conhecimento. Em termos de história da religião, portanto, Martinho Lutero, o grande idealizador da forma protestante, deu origem ao luteranismo. Este monge e professor publicou as conhecidas 95 teses, faz uma reinterpretação dos textos do Antigo e Novo Testamento, sublinhando a autoridade das Escrituras e a fé em Cristo. De igual modo surgiu o calvinismo e o anglicanismo. Nesse sentido, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento para combater o avanço do protestantismo, fortalecer a unidade da fé e a autoridade papal. Temos aqui os quatro cientistas. Penso que conseguem ver o Galileu ainda, portanto, o Copérnico, o Braque, o Kepler e o Galileu, portanto, na ponta. Temos Descartes e Martinho Lutero. Entramos então no século XVII. É o século, em termos de figuras emblemáticas da ciência, é Newton. Newton tem um grande interesse pela chamada filosofia da natureza, entenda-se ciência, e propôs, descreveu um universo mecânico e determinista e que eram atributos de Deus, da sua divindade. Isto é expresso pelas chamadas leis do movimento e da gravitação clássica e são descritos na sua obra princípios matemáticos da filosofia natural. Podemos dizer que Newton tinha mais, relativamente a Galileu, tinha mais a ferramenta matemática designada por equação diferencial e que lhe permitiu, portanto, descrever as equações, algo que Galileu não tinha. De referir que, aliás, à semelhança de outros cientistas, como vamos ver ao longo desta palestra, Newton tinha um grande interesse, ou um profundo interesse, pelas temáticas de alquimia e teologia. Aliás, houve um projeto chamado Projeto Newton, que foi desenvolvido no Imperial College e que mostra claramente que Newton desenvolveu mais trabalhos na área da alquimia e teologia do que na área da física e matemática, pelo qual é conhecido. Bom, Newton seguiu o empirismo de Locke, sendo que nos países protestantes, portanto, essencialmente os da norte da Europa, a ciência é vista como útil para a religião. O Papa Inocêncio XI ficou conhecido pela sua humanidade, pelos mais desfavorecidos. Temos aqui Newton e entramos no século XVIII. O século XVIII, portanto, é o século do iluminismo. Como sabemos, promoveu os ideais de liberdade individual e religiosa, promoveu uma diversidade de pontos de vista, com uma valorização do método científico como modo de entender o mundo. Portanto, a partir desta altura, podemos dizer que a ciência começa a ser valorizada pela obtenção de resultados empíricos, a fé passa a ser desvalorizada, exatamente por, entre aspas, por se encontrar numa área oposta. Os ideais iluministas, como sabemos, influenciaram a Revolução Francesa, a Declaração da Independência dos Estados Unidos
e a obra de referência é a Enciclopédia, que tinha como objetivo mudar a maneira como as pessoas pensam. Em termos de filosofia, destaque naturalmente para Kant. Ele procurou sintetizar o racionalismo e o empirismo dos séculos anteriores através da chamada teologia natural. Temos aqui Kant. E entramos no século XIX. Bem, no século XIX, o que é que se passa aqui de relevante antes de entrarmos no centro, que é o século XX? No século XIX há uma radicalização em ciência e religião. Portanto, elas passam a ser áreas totalmente distintas, separadas. Portanto, não há qualquer possibilidade, digamos assim, de considerar que a ciência tem algum ponto de ligação com a religião. Portanto, há uma separação total. De notar que é o século da Revolução Industrial e, em termos de ciência, temos a teoria da evolução das espécies da Darwin. É uma teoria determinista sobre a evolução do ser humano e, de algum modo, libertou, digamos assim, a religião de uma leitura literal das Escrituras. Surge, portanto, a este propósito duas perspectivas: a perspectiva de acaso, da aleatoriedade, que é a perspectiva darwinista, e a perspectiva de finalidade, podemos dizer que é a perspectiva cristã. Em termos de filosofia, temos o positivismo, em particular o Círculo de Viena, e que defende que apenas a descrição dada pelas leis da natureza, proveniente do conhecimento científico, é válido e verdadeiro, sendo apoiado nos chamados postulados de Ludwig Wittgenstein. Por outro lado, portanto, tudo o que fosse metafísica, etc., tudo isso é rejeitado aqui no século XIX. Por outro lado, o pragmatismo de William James coloca ênfase nas convicções como modos de ação que são examinados pelo comportamento. Portanto, a fé verdadeira tem consequências benéficas para a vida das pessoas. Aliás, ele teve interesses na chamada investigação psíquica e que estabelece diferentes níveis de consciência humana. Em termos de história da religião, destaque para o Papa Leão XIII, que de algum modo delineou enfim, o atual Papa, não é? O calendário do atual Papa. E porquê? Ele tirou os livros de Galileu do Index. Este ponto é muito importante. Portanto, num século onde se assiste a uma separação total em ciência e religião, ele, pelo contrário, promoveu o diálogo entre ciência e religião e também foi responsável pela doutrina social da Igreja. Temos aqui Darwin, Wittgenstein e William James. E entramos então aqui no século XX. Ora bem, antes de passar aqui ao século XX, só fazer aqui uma espécie de resumo até ao século XIX. No século XIX, quando estávamos a terminar o século XIX, a ciência, os cientistas, acharam que estava tudo descoberto. Portanto, haveria algumas, enfim, algumas situações menos claras, mas tinha-se a ideia que o universo era fechado, que estaria tudo descoberto, portanto, em termos de ciência estava tudo descoberto, estava tudo terminado, e, portanto, não haveria mais nada daí para diante. E o que é que se verificou no século XX? Foi exatamente ao contrário. Portanto, nas várias áreas do conhecimento, eu aqui apenas vou referir algumas delas, ficou-se exatamente, digamos assim, uma situação contrária àquela que seria de esperar no final do século XIX. Eu vou começar pela matemática. Na matemática temos o teorema da incompletude, chamado também teorema de Gödel, e que nos diz que o conhecimento da realidade é aberto, uma vez que não é possível passar ou construir ou ter uma, digamos assim, uma estrutura completa para descrever a passagem de um nível da realidade para o outro. Isto em termos práticos o que significa é o seguinte: o universo tem uma estrutura aberta, não tem uma estrutura fechada. E isto significa que por mais que nós saibamos, poderemos, obviamente, ter uma ideia mais global daquela temática, mas nós nunca teremos uma teoria completa. Portanto, isso deitou por terra o pensamento do século XIX. Não é possível ter uma teoria completa. Já vamos, aliás, ver mais adiante que tal não é possível, mesmo em termos de formalismo, digamos assim, das principais teorias físicas. Na física surge, então, nos princípios do século XX, a teoria da relatividade. Ela é uma extensão, se quiserem, das leis de Newton para grandes velocidades. Ela considera que o espaço e o tempo estão interrelacionados e o tempo deixa de ser absoluto, portanto, ele varia de acordo com o referencial onde nos encontramos. E nos anos 30 temos então a mecânica quântica. A mecânica quântica, portanto, foi formulada por vários cientistas, Dirac, Pauli, Heisenberg, Schrödinger, etc, etc. É chamada a interpretação standard e ela foi coordenada pela chamada Escola de Copenhaga e por Bohr. Ela introduziu um paradigma muito mais profundo e que constitui um desafio à noção de determinismo que tínhamos do século passado. E porquê? Ela defende que a observação feita pelo investigador
é parte integrante do universo que explora. Por outras palavras, a consciência do investigador está diretamente relacionada com os resultados obtidos, portanto, daquilo que ele está a investigar. Em termos de filosofia, portanto, Bertrand Russell, ele foi um dos defensores da teoria da relatividade. Ele alerta, nesta altura, para os perigos da proliferação do armamento nuclear. Por seu lado, Bohr, ele foi muito influenciado pelas filosofias da Índia, como de resto todos os físicos que estiveram na origem, na gênese da física quântica. Penso que alguns de vós devem ter visto o filme há um ano e tal, do Oppenheimer, sobre o projeto Manhattan, e que retrata exatamente esta questão. Portanto, todos tiveram um grande interesse pelas filosofias da Índia e também, isto é preciso sublinhar, pela psicologia. Porque exatamente a questão da consciência começa a ser, digamos assim, estudado, digamos assim, a sério, do modo formal, é exatamente pela física quântica. Bohr também foi muito influenciado por Kierkegaard, que destaca a primazia da liberdade e da escolha humana. Ou seja, enquanto no século passado estaria tudo determinado, estaria, digamos assim, não havia grau de liberdade, a física quântica vem propor um novo paradigma. Sim, existe livre-arbítrio, mas isto está dependente do campo da consciência do observador. Portanto, é este, digamos assim, a grande mudança que aqui se verifica. Referência ainda para um outro, digamos assim, para um outro alicerce, para outra referência em termos de modelo físico, foi nos anos 60, e é a chamada teoria do caos. A teoria do caos, portanto, também vem introduzir aqui a noção de imprevisibilidade. Ela foi descoberta ou foi estudada por um meteorologista e filósofo, Edward Lorenz, e ele verificou que, havendo pequenas mudanças, digamos assim, nos valores que ele estava a introduzir no computador, os resultados que ele obtinha eram muito diferentes. Portanto, isto é a razão pela qual, por exemplo, na previsão do estado do tempo, ele é apenas feito por 2, 3 dias e não por um mês ou por 2. Portanto, isso não é possível. E, portanto, em termos de matemática e de física, assiste-se aqui, em termos de resumo, a uma mudança de paradigma. Temos então aqui Gödel, Einstein e Bohr, alguns filósofos, Russell, Husserl, Kierkegaard e as filosofias da Índia. E vamos estudar aqui mais duas áreas, psicologia e ciências do cérebro. Na psicologia, eu gostava de destacar os trabalhos, naturalmente, de Carl Jung, que defende que os processos psicológicos interiores subjetivos da psique são representados por símbolos que se encontram nos textos sagrados das diversas religiões, sem referir à área de investigação denominada por psicologia da religião. Estes símbolos são válidos e, portanto, são importantes no tratamento de pacientes para os quais eles têm significado. E, portanto, a área de psicanalítica contribuiu para o aparecimento de um outro ramo, chamado ramo transpessoal, nomeadamente do termo emergência espiritual, por Stanislas Grof, que designa estados não ordinários de consciência no desenvolvimento espiritual. Ainda relativamente à psicologia de Carl Jung, destaque para o diálogo, para a ampla troca de correspondência que houve com o Nobel da Física Wolfgang Pauli, e levou a uma melhor compreensão da relação mente-corpo, e nomeadamente à formulação do termo sincronicidade em psicologia, que é equivalente na física quântica a não localidade. Portanto, sincronicidade, como sabeis, são coincidências significativas sem haver uma relação de espaço e de tempo. A questão da não localidade é exatamente o mesmo, eu irei explicar mais adiante, mais detalhadamente o que é que esta expressão significa e a importância que tem para a ciência que se faz atualmente. Nas ciências do cérebro foram encetadas também várias experiências e que vieram, digamos assim, dar apoio que a mente e o corpo estão de facto interligados, ao contrário do que sugeria ou que sugere o modelo cartesiano. Basta relembrar, enfim, os trabalhos do professor António Damasio, que defende que o sentimento é um elo muito importante na ligação entre a mente e o corpo e que foi determinante na evolução da espécie humana. Eu voltarei a este ponto aqui mais adiante e já vamos ver que ela é muito, muito relevante quando nós estamos a abordar a questão da teoria da evolução das espécies de Darwin. A este propósito, naturalmente, vão surgir de diversos modelos, a teoria da mente holográfica e a teoria da mente cérebro, e que foram descritos, entre outros, por Francisco Di Biase. Temos aqui Carl Jung, Pauli, António Damasio e Di Biase. E entramos então mais duas áreas. Temos a da química e da biologia. Ora bem, na química temos Elie Prigogine. Elie Prigogine ele foi Nobel da Química exatamente por chamada teoria das estruturas dissipativas. E o que é que isto significa? Ele estava a estudar os seres vivos, os organismos vivos, e estes operam em condições afastadas do equilíbrio. Porquê é que isto é muito relevante? Até ao século XIX, quando se tinha aquela ideia que estava tudo descoberto, de facto aquilo, ou aquela situação, são sistemas fechados e em equilíbrio.
Portanto, aquilo é verdade, mas é para sistemas fechados e equilíbrio. Ora, o que acontece é que a maior parte dos sistemas que nós temos na vida real é exatamente ao contrário. São sistemas abertos e que trocam com o meio ambiente. Basta pensarmos em nós próprios, nós estamos aqui a respirar o oxigênio, há aqui umas trocas gasosas e depois expiramos o CO2. Portanto, podemos dizer que as estruturas dissipativas é uma estrutura que é uma espécie de ordem que ocorre em sistemas que operam longe do equilíbrio e que evoluem para estados de ordem mais complexos através dos chamados pontos de instabilidade e que são caracterizados pela imprevisibilidade. Isto em termos práticos, o que é que isto significa? Na biologia, de facto, ele estava a estudar era a bioquímica dos seres vivos. Na biologia, o que se verificou, eu já vou referir isso já de seguida, aqui nos trabalhos de Humberto Maturana e Francisco Varela, os sistemas biológicos, eles quando evoluem, eles passam pelos chamados uns pontos de instabilidade, chamados pontos de bifurcação, e eles tanto podem ir para um caminho A como para um caminho B. Portanto, existe aqui a noção de imprevisibilidade. Portanto, a teoria do caos está ligada, mais uma vez, à noção de imprevisibilidade. Portanto, não se aplica apenas a fenómenos meteorológicos, mas está muito presente nos fenómenos da vida do dia a dia. E, portanto, por isso é que nós falamos em caos. Caos no sentido de imprevisível. E ele verificou que, de facto, o Prigogine verificou, e ele foi Nobel, como eu disse, com esta teoria, a teoria das estruturas dissipativas, verificou que a maior parte dos sistemas que ele encontrava na natureza obedeciam, de facto, a sistemas abertos e não a sistemas fechados, que eram a maior parte daqueles que foram estudados no século passado. Aliás, ele não, já agora dar aqui uma breve nota, ele estudou muito a termodinâmica. A termodinâmica é uma área da química. E ele o que estudou foi, portanto, existem 3 leis da termodinâmica. A segunda lei é chamada lei da entropia e que nos diz que os sistemas naturais tendem para a irreversibilidade. O que é que isso significa? Significa que todos nós, de um modo simples, sabemos que caminhamos para velhos. Ninguém caminha para novo. E esta sensação é que determina a chamada flecha do tempo. Portanto, há algo que está a correr, que nós não sabemos muito bem o que é, mas que existe. Ou seja, os sistemas tendem a aumentar de entropia. Portanto, a palavra técnica é esta. Os sistemas tendem a aumentar a entropia, o caos, a desordem. Mas este caos tem exatamente, é isto que vai medir a tal flecha do tempo. Prigogine, portanto, neste sentido, ele propôs uma nova aliança entre as humanidades e as ciências. Portanto, enquanto se recordam, Descartes ele tinha proposto uma separação, a mente era da filosofia e da religião e o corpo era das ciências exatas. E, portanto, Prigogine propõe uma nova aliança entre as ciências exatas e as humanidades. Entramos então na biologia e aqui eu gostava de destacar, naturalmente, os trabalhos de Humberto Maturana e Francisco Varela, que mostram que os sistemas biológicos são redes de auto-organização, ou seja, mais uma vez, longe do equilíbrio. Isto só para mostrar que as diversas áreas do conhecimento vão corroborar na mesma direção. Portanto, digamos assim, elas aproveitam-se umas das outras, mas todos concordam nestes vários pontos. E são autoconscientes. Esta questão do autoconsciente é muito, muito relevante. Isto é chamado a teoria da autopoiese. E aquilo que eu há pouco estava a dizer é que os sistemas biológicos eles passam por chamados pontos de bifurcação, tanto podem seguir por um caminho A por um caminho B. O que é que faz decidir por um ou por outro? É a autoconsciência. Portanto, os sistemas biológicos são autoconscientes. Isto é muito relevante na questão do princípio do universo, que aqui eu não vou abordar por uma questão, enfim, de tempo, mas isto, de facto, esta teoria é muito, muito relevante. É chamada depois no total, enfim, depois isto envolve aqui outros parâmetros, é chamada a teoria de Santiago. Portanto, o padrão de organização é determinado pelos próprios componentes da rede. De notar que as investigações de Francisco Varela também evidenciam que, ao contrário da cognição do computador, o processo de decisão humana requer uma interação entre a cognição e a consciência, ocorre nas chamadas zonas cinzentas do cérebro, sendo relevantes para o estudo da inteligência artificial. Isto porquê? De facto, os trabalhos de Francisco Varela mostram que há uma parte que não é suscetível de ser simulada pelos computadores, pelos robôs. E tem a ver exatamente com a nossa dimensão espiritual. Por isso é que é aqui tão relevante. Portanto, há uma parte que tem a ver com um chamado autoconsciência que os computadores, os robôs não conseguem simular. E tem a ver, ainda bem, com a nossa alma. Portanto, tudo indica que, de facto, a nossa alma não é simulável. Outra referência aqui na área da biologia é Edward Wilson. Edward Wilson, portanto, é um biólogo de Harvard. Eu dei, aliás, uma conferência em 2022 sobre os trabalhos de Edward Wilson.
e que ficou, e agora pegando aqui na teoria da evolução das espécies, portanto, ele estudou a teoria da evolução das espécies. A teoria da evolução das espécies tinha ali dois pontos fracos que não estavam muito bem explicados. A primeira, portanto, como sabem, é uma teoria contínua, a teoria da evolução contínua, e sendo contínua, era um pouco difícil de explicar como é que nós passámos de uma espécie para outra. Isto é, como é que nós passámos, por exemplo, de peixe para ave, sabendo que existem as chamadas lacunas fósseis. Portanto, se é uma teoria contínua, devia existir um fóssil, meio peixe, meio ave. Mas não existe. Então, o que foi proposto foi a chamada teoria do equilíbrio pontuado. Portanto, existe uma evolução que é de facto contínua, que leva muitos milhares de anos, e há outra que é pontuada por uma evolução rápida e descontínua, uma espécie de salto quântico, e que leva ao aparecimento de outra espécie. Bom, isto tem sido aceito por grande parte da comunidade científica, embora, naturalmente, ainda aberto a discussão e a futuras investigações. O outro ponto tem a ver com a própria teoria em si. O que é que diz a teoria? A teoria diz-nos que esta evolução é feita por dois pontos. Uma mutação aleatória, uma mutação nos genes, portanto, aquilo que nos define, a mutação aleatória, e depois há uma seleção natural, portanto, o meio ambiente vai selecionar as mais capazes. Mas esta questão coloca aqui alguns pontos que, naturalmente, os biólogos notaram logo. Então, se é assim, são as mais capazes, então porquê é que desapareceram os dinossauros e porquê é que estão cá as formigas e as abelhas? É um pouco contrassenso, parece que vai no sentido contrário. Portanto, a princípio, a natureza devia favorecer os dinossauros e eles desapareceram e não devia favorecer tantas formigas e as abelhas, elas estão cá. E ele, exatamente, o Edward Wilson foi estudar o comportamento, o mundo das formigas, o orientador dele já tinha estudado das abelhas, e chegou a esta interessante conclusão. Determinadas espécies, portanto, neste caso aplica-se às formigas, apresentam ações de altruísmo, no caso dos animais eles chamam eusocialidade, agindo em prol do grupo com o objetivo de o beneficiar, permitindo que este evolua para um nível de complexidade mais estruturado relativamente a outras espécies que não a apresentam. Ou seja, ele chegou à conclusão. Portanto, a teoria da evolução das espécies evolui no sentido da fecundidade. Portanto, as espécies vão fecundar no sentido de prolongar a sua raça, a sua espécie, etc. Mas há determinados membros, no caso das formigas e também das abelhas, que não vão nesse sentido. Eles, digamos, abdicam dessa parte para trabalhar em prol do grupo, de modo a fortalecê-lo e, portanto, a tornar mais complexo. Ora, se recordam há pouco, eu frisei aqui um ponto nos trabalhos de António Damasio. O que é que ele disse? Ele diz-nos que a espécie humana chegou a este grau de desenvolvimento não foi só devido a um desenvolvimento intelectual. Não, não. O sentimento foi um elo muito importante na relação mente-corpo e foi determinante na evolução da nossa espécie. Então, isto pelos vistos não é apenas a lei do mais forte. Portanto, a questão do sentimento tem aqui um papel-chave. Claro que até nos próprios animais, como disse, nós não podemos falar em altruísmo, no ser humano nós falamos em altruísmo, mas até se calhar os próprios animais, enfim, de um modo mais primitivo, rudimentar, têm espécie pela sobrevivência da Urânio e Francisco Varela, e aqui o livro, o tal que eu recomendei na altura e volto a recomendar, é um livro de divulgação científica que mostra exatamente o poder do altruísmo ou da cooperação e que é determinante na evolução da construção das sociedades. Ora bem, o que é que nós podemos dizer aqui como resumo do século XX? Bem, até à primeira metade do século XX, a ciência esteve focada nos aspectos material e mental da realidade, tanto nos aspectos de ter e parecer, tendo o aspecto do ser e dos valores sido relegados para segundo plano. Aliás, a este propósito, dei conhecimento a alguns de vós. Há um programa muito interessante da Bial que eu recomendo, Para Além do Cerco, que está a ser exibido na RTP1. Trata exatamente destas temáticas. Esta perspectiva levou digamos, a um desequilíbrio mental, social e financeiro do ser humano, sendo visíveis atualmente na sociedade moderna e contemporânea a crise das alterações climáticas, os desafios sobre a igualdade de género, o exacerbado do capitalismo, etc. Portanto, a investigação científica até à primeira metade do século XX esteve separada dos aspectos espirituais do ser humano, nomeadamente as questões da telepatia, as questões da vida após a morte. Estes, por exemplo, são referidos nas diversas religiões, mas nunca foram abordados pela ciência. Por exemplo, podemos dar aqui alguns exemplos. Nas Escrituras temos na Anunciação do Anjo a Maria, salve, ó cheia da graça, o Senhor é contigo. Temos outra situação no Corão, quando o arcanjo São Gabriel aparece ao profeta e diz:
recita, Iqra, Alcorão, a recitação. Ora, não é plausível que o arcanjo estivesse a aprender as diversas línguas para se poder expressar verbalmente. Portanto, leva-se a supor que tenha sido uma comunicação telepática. Nós já vamos ver um pouco melhor a questão da não localidade e a questão aqui da telepatia. E, portanto, como eu disse, isto tem sido abordado e está nos livros das diversas religiões, das diversas espiritualidades, mas nunca foi, digamos, de grande interesse, até à primeira metade do século XX, pela ciência. No entanto, as várias descobertas que eu aqui referi, de um modo muito sucinto, no século XX, vieram introduzir um novo paradigma, onde começa a ser dada relevância ao quê? Ao aspecto mente-corpo, à interconexão não local da consciência entre os seres humanos, entre outros. Portanto, eu já vou falar de seguida sobre uma experiência muito relevante no século XX e que mostra exatamente esta questão da não localidade quântica. Atualmente, portanto, a área de interseção entre ciência e religião permite investigar os aspectos do ser humano até aqui não relevantes para a ciência. Tal tem como objetivo promover a percepção da consciência universal que nos liga a todos a um nível mais profundo e assim contribuir para uma mudança comportamental, um tal salto na consciência da humanidade. De modo exatamente a haver uma resolução integrada dos vários problemas da sociedade contemporânea. Portanto, mais adiante irei então falar da questão do Concílio Vaticano II e o modelo transdisciplinar. Ora bem, nos anos 80, houve uma experiência muito relevante na área da física, feita por Alain Spett e colaboradores, feita em Paris 7, e que veio mostrar definitivamente a questão da comunicação instantânea. Ele pegou em duas partículas quânticas, vamos supor aqui por uma questão de simplicidade que são dois piões, e intrincou-os, portanto, chamado entrelaçamento quântico. Eles estavam intrincados, estavam ligados. E depois fez uma medição. Em termos práticos, também aqui, suponhamos que eu dou um piparote a um deles e o outro peão, instantaneamente, independentemente da distância, instantaneamente ele cai. Ora bem, esta experiência obviamente já foi repetida várias vezes. Aliás, ele foi Nobel da Física em 2022 por esta experiência. E, como eu disse, esta experiência já foi repetida várias vezes, exatamente com os mesmos resultados. Uma coisa são as experiências, outra coisa são as conclusões filosóficas do que é que vem daqui. O que vem daqui é algo que naturalmente começou por intrigar todos os físicos. Portanto, já não bastava nos anos 30, nos anos 80, o Alain Spett experimentou. Portanto, é preciso frisar que o Einstein era apenas um físico teórico. Ele não experimentou rigorosamente nada. Ele apenas conjeturou, portanto, ele escreveu todos os artigos que ele escreveu, e daí a sua genialidade, ele apenas escreveu como é que seria a realidade. E, de facto, ao longo dos tempos, das décadas, vem sendo provado que, de facto, Einstein tinha razão. Ele, de facto, o Einstein fez esta experiência. Existe um artigo nos anos 30, que é o Paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen, que ele faz esta experiência mentalmente. E ele até diz os resultados. Quando há um eletrão, quando damos um piparote neste eletrão, o outro também cai. Ele até chamam isto ação fantasmagórica à distância. Portanto, Einstein, sem qualquer dúvida, é um gênio. Mas aqui, qual é, digamos assim, a conclusão daqui? Na teoria da relatividade, como eu disse, a relatividade aplica-se para o grande, aquilo que nós temos no dia a dia. E na teoria da relatividade existem alguns pressupostos que estão obviamente demonstrados, e um deles é que as comunicações no espaço-tempo não podem ultrapassar a velocidade da luz. Portanto, se eu transmitir um SMS, um e-mail, no máximo ela é feita à velocidade da luz. Acontece que esta transmissão foi feita instantaneamente. Então não pode ter sido feito no espaço e no tempo. É algo mais ou menos claro para todos. Então o que é que nós sabemos? Sabemos que a comunicação na consciência são comunicações fora do espaço e do tempo. Os cientistas cunharam então a palavra não localidade. Portanto, aquele tal termo que eu há pouco falei, não localidade, significa comunicações instantâneas fora do espaço e do tempo. Uma coisa é falarmos em termos de eletrões e partículas, outra coisa é como estamos a testar em seres humanos. E foi o que foi feito por Grimes e Berbal nos anos 90. Obviamente já foi feito posteriormente, mais recentemente por um italiano, o Tresoldi. Mas foi de facto, pelo menos que eu tenha conhecimento, o Grimes e Berbal e toda a sua equipa, foi ele o pioneiro em testar em seres humanos nos anos 90 no México. E então o que é que ele fez? Ele pegou em duas pessoas, enfim, pensa-se que dois xamãs, portanto eles estavam habituados a meditar conjuntamente, e pediu que se correlacionassem, portanto que meditassem conjuntamente. Depois separou essas duas pessoas, colocou-as em câmaras eletromagneticamente isoladas, separadas, pôs eletrocefalogramas nos seus cérebros e depois havia um grupo de controle. O grupo de controle eram duas pessoas que não se conheciam, portanto não conseguiam estabelecer qualquer tipo de ligação. Portanto, temos aqui os gráficos de cima.
Portanto, o tal grupo, os tais dois xamãs e o grupo de controle. Depois, mostrou-se um conjunto de flashes a um deles, e o que é que temos aqui um potencial enfocado, como conseguem ver, e o mesmo para o grupo de controle. O que acontece é que os xamãs, o outro que está na outra câmara e que está totalmente isolado, tem o mesmo potencial transferido. Como veem aí embaixo, o terceiro do lado esquerdo é exatamente igual. O grupo de controle não apresenta nada. Cá está. Porquê? Porque não há intrincamento. Portanto, aqui a palavra-chave é que tem que haver intrincamento, entrelaçamento entre os dois seres. Aliás, como vocês sabem, telepatia vem do grego tele, à distância, patia, sentir. Portanto, é necessário sentir algo pelo outro. E daí voltámos a reforçar a questão dos valores espirituais. Portanto, não são questões meramente morais, mas têm influência e mostram-nos que, de facto, a um nível mais profundo, nós estamos todos interligados. E a prova está aqui. Portanto, como vocês reparam ali em cima, cordialidade do jornal Physics Essays. Physics Essays é um jornal muito reputado na área da física e, obviamente, não ia publicar este tipo de experiências se, de facto, ela não tivesse uma sustentação forte. Nós não estamos a ver a tela. Nada? Não, eu não estou. Desculpe. Está no PowerPoint que diz século XX. Ui, Começa, duas pessoas correlacionam-se meditando juntas com a intenção de estabelecer uma comunicação. Mas o não PowerPoint viram onde é que nada, está? nada, nada do Desculpe. PowerPoint? O PowerPoint está onde? Digam-me só onde é que estão a ver o PowerPoint. Eu estou a ver o PowerPoint em grande, diz século XX. O Não. título é século XX. Então está ainda no primeiro, então não estão a ver nada. Sim. Ui, então não estão a ver nada, espera lá. Eu Não, estou a ver na tela é o Dr. Paulo Nuno Martins. sim. Não. Só um bocadinho. Eu vou voltar um bocadinho atrás, porque convinha ver, portanto, tem aqui umas figuras. Portanto, isto é o que estão a ver, certo? Sim, sim. Agora, este segundo vem ou não? Sim, isso foi tudo. Nós vimos isso tudo até ao século XX. Até o século XX viram. Ok. Sim, sim, sim. Até o século XX viram. Portanto, Tem até aqui? estado, tem estado visível. Sim. Não, Até aqui viram? sim, até à experiência dos dois, até à experiência dos dois com os gráficos, nós estávamos a ver. Aqui estão a ver agora? Sim, 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 sim. Estão? Sim, Pronto. eu estou. Ok. Sim. Querem que eu volte a repetir rapidamente a experiência? Portanto, é uma inteira conexão entre dois seres e eles estão separados. Temos muito práticos, eles estão separados. Portanto, aqui a questão é que não há qualquer possibilidade de eles comunicarem por telemóveis ou o que seja. Há um que, portanto, eles conhecem-se, são xamãs, eles meditam juntos, e há outro grupo de controle que não se conhecem. O que se verificou é que, mostrando um conjunto de faixa, um deles, o outro, em baixo, vocês estão a ver aqui o gráfico do lado esquerdo, há o mesmo potencial transferido, o grupo de controle, onde não há intrincamento, não há potencial transferido. O que eu estava a referir é que isto foi publicado num jornal de física reputado, que é o Physics Essays, e que mostra claramente que existe comunicação telepática. Portanto, a comunicação telepática que está a ser feita ou foi realizada entre seres humanos, como eu disse, já foi replicado em várias outras experiências, e mostra que num nível mais profundo nós todos estamos interligados. Eu estava apenas a ir à gênese da palavra, telepatia, tele significa distante, à distância, e apatia significa sentir. Portanto, sentir à distância. E, portanto, isto mostra que, de facto, num nível mais profundo, nós estamos todos interligados. Isto não é uma questão meramente filosófica ou teórica, isto está a ser provado a nível da ciência. Portanto, era só este o ponto que eu queria aqui, digamos assim, frisar, porque por vezes podemos pensar que isto são questões meramente filosóficas ou do ponto de vista teórico. Não, isto foi prático, foram experiências que já foram, aliás, replicadas. Entramos então dentro deste contexto que entramos então, e eu queria então abordar aqui a questão do Concílio Vaticano II. Como sabemos, desde a Revolução Francesa até aos princípios do século XX, a Igreja vinha sendo desacreditada por várias correntes políticas e filosóficas por se encontrar num processo de estagnação. As profundas mudanças da sociedade moderna nas áreas da ciência, tecnologia, política, social e económica, após as duas grandes guerras, favoreceram a convocação do Concílio Vaticano II. De facto, dentro da Igreja surgiram alguns movimentos que procuraram adaptá-la digamos assim, aos desafios da sociedade moderna, através do maior envolvimento nela, tendo levado, por exemplo, ao aparecimento da Sociedade de São Vicente de Paulo e à Ação Católica. Alguns eclesiásticos mais progressistas, no caso de José Ratzinger, tanto Bento XVI, Teilhard de Chardin, também defenderam uma renovação da,
digamos assim, da Igreja Católica, por meio de um retorno às suas fontes, isto é, que o estudo das Escrituras fosse a essência da teologia. Assim, durante o papado Pio XI e Pio XII não houve grandes alterações, aliás, eles passam, digamos assim, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e o Concílio Vaticano II só tem lugar no pontificado de João XXIII. João XXIII, numa das suas reuniões, falou exatamente nos tempos de renovação, de entender os sinais dos tempos, sendo necessário marcar uma transição de época para a Igreja pós-tridentina, portanto, posterior ao Concílio de Trento, para uma nova fase de diálogo com a sociedade moderna, através de um papel mais participativo nos problemas sociais e económicos da sociedade moderna. Portanto, o Concílio Vaticano II é de facto um acontecimento marcante na Igreja Católica, enfim, na cristandade em geral, mas na Igreja Católica em particular, devido às mudanças que provocou dentro e fora da instituição, embora haja autores que defendam que as expectativas e esperanças ainda estão por se realizar. O Concílio Vaticano II, portanto, foi antecedido por uma fase preparatória, produziram-se vários projetos de texto sobre diversas temáticas, foi inaugurado, ou foi proposto em dezembro de 61, através da bula apostólica Humanae Salutis, inaugurada em 11 de outubro de 62 e terminado já em dezembro de 65, já sob o papado de Paulo VI. Foi realizado em 4 sessões, houve a presença de vários membros de vários pontos do globo e também a presença de protestantes e ortodoxos. Na perspectiva do Papa João XXIII, é necessário um diálogo com a sociedade, porque, entre outros, apesar dos avanços alcançados pela ciência, os valores espirituais estavam a ser relegados para o segundo plano. Portanto, este é um dos pontos porque eu queria aqui, digamos assim, referir ou interligar estas duas questões. Portanto, para mim, parece-me que não estão totalmente dissociadas. A questão dos valores espirituais tinham sido relegados definitivamente para o segundo plano, pelo menos na primeira metade do século XX. E, portanto, a Igreja sente a necessidade, não só por causa dos avanços científico-tecnológicos, mas toda a envolvência da Primeira e Segunda Guerra, de facto voltar, digamos assim, à questão de dar maior relevância à questão dos valores espirituais. O Papa João XXIII disse que o Concílio Vaticano II tinha sido convocado para oferecer uma possibilidade de suscitar em todos os homens pensamentos e propósitos de paz provenientes das realidades espirituais e sobrenaturais da inteligência e da consciência humana, iluminadas e guiadas por Deus, Criador e Redentor da humanidade. Foram vários documentos, portanto, aprovados neste concílio, passaram a orientar a Igreja, nomeadamente 4 constituições, a liturgia, a palavra de Deus, a Igreja e as suas relações com o exterior, os 9 decretos sobre o ecumenismo, os bispos e os leigos, e 3 declarações sobre a liberdade religiosa, a educação. E o Concílio Vaticano II teve como consequência, entre outros, permitiu a descentralização do poder papal, a simplificação do ritual litúrgico, que passou a ser feito na língua materna, uma abertura ao ecumenismo, aceitando que é possível conhecer Deus através de outras religiões. E podemos dizer que na celebração também eu me lembrei desta temática, porque estamos a fazer, digamos assim, ou estamos a pensar nos 60 anos do Concílio Vaticano II e podemos fazer aqui alguma retrospectiva. Eu quis frisar talvez aqui 2 ou 3 pontos. O encontro de líderes que se recordam que ocorreu em Assis, por iniciativa de João Paulo II, uma maior valorização dos leigos e a aceitação dos não cristãos, e por outro lado, o Papa Francisco, que tinha, podemos dizer que era um Papa das periferias, ele próprio disse, em vir lá de longe, e que tinha a frase emblemática, todos, todos, todos. Portanto, há aqui uma procura, ou pelo menos um esforço, no sentido de inserir as várias, digamos assim, os vários pensamentos dentro da religião católica. Também declarou no Dia Mundial da Ciência para a Paz e Desenvolvimento: a sociedade se enriquece com o diálogo entre ciência e fé, que abre novos horizontes ao pensamento. Os progressos científicos devem ser iluminados com a luz da fé, para que respeite a centralidade da pessoa humana. Estamos aqui com 23. Ora bem, e vamos fazer então aqui, digamos assim, um ponto da situação, para então começarmos a abordar o dito modelo transdisciplinar. Dentro deste contexto, surge, portanto, na primeira metade do século XX, alguns pensadores que procuraram promover uma visão integradora em ciência e religião. Portanto, começou-se a verificar que, de facto, não faria sentido haver uma separação total em ciência e religião, por aquilo que até agora já foi descrito. A ciência lida com os aspectos exteriores, enquanto que a religião e a fé lida com os aspectos interiores subjetivos. Por exemplo, o padre Pierre de Chardin desenvolveu uma filosofia que reconcilia a ciência com o sagrado. Por seu lado, o físico Albert Einstein dizia: a mais bela experiência que podemos ter é o mistério. É a emoção fundamental que está no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. A coisa mais incompreensível do mundo é que o mundo é compreensível. Portanto, Einstein, como eu disse, ele teve, digamos assim, grande interesse. Aliás, ele escreveu o prefácio de um livro sobre telepatia, como há pouco referi sobre o Newton,
é uma constante ao longo da ciência. Vários cientistas, por exemplo, o Casal Corri, ele participava em sessões espíritas, e portanto é uma constante que vários cientistas tenham mostrado um forte interesse pela esta vertente mais espiritual da realidade, embora naturalmente não houvesse um foco total nestas temáticas. Einstein via a busca pelo conhecimento e a busca do conhecimento cósmico como um esforço profundamente humano e espiritual. Como sabemos, o conhecimento científico está baseado na compreensão da realidade através de construções matemáticas racionais. No outro polo, o conhecimento da tradição é fundado na revelação, na contemplação, na percepção direta da realidade, pressupondo o silêncio mental. Na segunda metade do século XX, o físico Vassarani Nicolescu, outro físico, também teve forte interesse pelas filosofias da Índia e também pela psicologia. Aliás, ele está casado com uma psiquiatra. Aliás, com Mangi Goswami, que é o título da minha tese de doutoramento, também está casado com uma psiquiatra. O físico Vassarani Nicolescu afirma: a ciência e a tradição são dois polos de uma realidade única e indivisível. A conformidade entre o pensamento humano e a inteligência escondida nas leis naturais age como um terceiro termo na relação homem-natureza. Este terceiro termo transforma a dualidade homem-natureza numa entidade ternária, existindo como uma unidade noutro nível de realidade denominado por terceiro incluído. Portanto, no modelo transdisciplinar é um modelo multidimensional. Existem vários níveis de realidade. Porquê? Porque o sujeito tem acesso a vários níveis de percepção. Como vimos há pouco, é a percepção do sujeito, do observador, que determina a realidade observada. Este ponto é muito importante porque passamos a ter uma lógica chamada lógica quântica. Até agora, todos os trabalhos científicos que eram desenvolvidos era a lógica clássica do tempo de Aristóteles. A lógica quântica diz-nos que nós podemos unir os opostos, mas eles são feitos noutro nível de realidade, que não o nível físico. Portanto, este termo independente do terceiro incluído, da relação homem-natureza, explica a insistência de Einstein sobre o papel da intuição, enquanto forma de conhecimento imediato, na gênese das grandes descobertas científicas. Aliás, há um livro muito interessante, que foi escrito por ele, é Comment je vois le monde, em que lhe pergunta relativamente à teoria da relatividade, daquilo que tinha sido apenas um esforço muito árduo, muito duro, completamente racional. E ele diz, não, isto resultou de um palpite, de uma intuição, de uma sintonia com o real. Portanto, isto são palavras dele, de uma sintonia com o real. E daí ele valorizar tanto o aspecto da intuição na questão das descobertas científicas. Portanto, na primeira metade do século XX, Pierre de Chardin, que procurou exatamente considerar ciência e religião. Na segunda metade, temos o físico Nicolescu e Edgar Morin, o filósofo Edgar Morin. Eles vão descrever a chamada Carta da Transdisciplinaridade. Ela foi escrita, foi elaborada há 30 anos, exatamente aqui em Portugal, no Convento da Rábida. No ano passado comemorámos os seus 30 anos. E eu vou descrever aqui muito rapidamente, porque de facto constitui a ponte entre ciência e tradição. Portanto, o formalismo, obviamente, não vou aqui adiantar, porque senão teríamos aqui vida, obviamente, ao tempo, mas é um modelo de investigação que de facto aborda, dá-nos um panorama muito maior, mais integrado de diversas situações que o modelo cartesiano por si só não consegue dar. E ele o que diz é, no preâmbulo, considerando somente uma inteligência que leve em consideração a dimensão planetária dos conflitos atuais, poderá enfrentar a complexidade do mundo e o desafio contemporâneo de autodestruição material e espiritual da própria espécie, considerando que a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais cumulativo e um ser interior cada vez mais empobrecido, cujas consequências no plano individual e social são incalculáveis. Portanto, isto há 30 anos atrás. Artigo 2. Eu apenas vou referir alguns artigos, obviamente há muitos mais. Artigo 2. O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, aquilo que eu já disse, regido por lógicas diferentes. A visão transdisciplinar é completamente aberta. Ela ultrapassa o domínio das ciências exatas e promove o diálogo e reconciliação com as ciências humanas, com a arte, com a literatura, com a poesia, com a experiência interior. A dignidade do ser humano é da ordem cósmica e planetária. A transdisciplinar conduz a uma atitude aberta em relação aos mitos, às religiões, aos temas afins. A ética transdisciplinar promove, portanto, o diálogo e a discussão naturalmente, com a ciência, com a religião, com a economia, com a política, com a filosofia, numa atitude de rigor, abertura e tolerância. Portanto, como disse, foi feito em 94 no Convento da Rábida. Vou aqui apenas referir alguns pensamentos para terem ideia do modelo transdisciplinar, uma vez que ele constitui, como eu disse, uma ponte entre ciência e religião. Portanto, ele é formado por um físico, alguém das ciências exatas, e por um filósofo, portanto, alguém das ciências humanas. Diz Nicolescu, no modelo cartesiano tem faltado o elo inseparável entre a percepção do sujeito e a realidade do objeto observado.
o ser humano é um participante ativo da realidade complexa do universo. O conhecimento é simultaneamente interior e exterior. Portanto, tinha-se a ideia que a investigação era feita, mas ela não afetava rigorosamente nada. Ora, a ideia que vem sendo posta, como eu disse, desde a física quântica, é que nós estamos a ser co-criadores da nossa própria realidade. Portanto, nós estamos a construir o que é que se vai passar no futuro. Portanto, as coisas não estão pré-determinadas, de facto existem ali pontos de instabilidade, ou se quiserem, momentos de decisão, podemos ir pelo caminho A ou pelo caminho D, mas mais importante do que isso, nós estamos a co-criar a nossa própria realidade. Portanto, os estudos do universo e do ser humano apoiam-se mutuamente. O modelo transdisciplinar é multidimensional, o sujeito e o objeto estão interligados entre si, os diferentes níveis de realidade são acessíveis devido à existência de diferentes níveis de percepção, aquilo que eu já tinha dito há pouco. Os níveis de realidade, a passagem de um nível de realidade para o outro efetua-se pela lógica do terceiro incluído e, portanto, através da união entre os opostos, no outro nível de realidade, através de... portanto, no outro nível de realidade, eles são unos, são únicos. Edgar Morin, portanto, ele vai complementar, diz-nos que a simplificação defendida pelo modelo cartesiano reduziu o complexo ao simples através de um tipo, ele denomina isto pensamento simples, e que tem promovido um tipo de investigação cega, fragmentada, monodisciplinar e unidimensional. Ele acrescenta, não é a quantidade de informação nem a sofisticação matemática que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar esse conhecimento dentro do contexto. Tudo o que nós somos está disperso por múltiplos saberes, e daí resulta a grande complexidade do nosso pensamento e da nossa relação com a realidade. O pensamento complexo liga-nos ao mundo e assim transportamos em nós toda a complexidade do universo. Só fazer aqui um breve parênteses, portanto, o modelo transdisciplinar tem 3 axiomas, os 2 primeiros têm mais a ver com a física, foi a Nicolescu, o terceiro tem a ver com a complexidade. A complexidade tem a ver com a chamada interdependência. Enquanto que o modelo cartesiano ele separa, portanto, se nós quisermos saber um problema sobre florestas, nós pegamos numa árvore e vamos estudar aquela árvore toda detalhadamente. Se tivermos um problema cardíaco, vamos ao cardiologista, ele receita medicação para o coração, mas depois aquilo pode prejudicar o rim, o fígado, etc. Portanto, o modelo cartesiano ele separa para estudar. Um modelo transdisciplinar, não, ele interliga os diversos sistemas. Portanto, a complexidade significa interligação. Os sistemas são vistos como interdependentes. Mas, no modelo transdisciplinar, existe entre os níveis de realidade uma zona de não resistência que corresponde ao sagrado e que não é racionalizável. Portanto, é um modelo que inclui o sagrado no seu próprio processo de investigação. Em termos de conclusões, portanto, o modelo transdisciplinar faz uma ponta, como vimos, entre ciência e tradição. Ele promove simultaneamente a autoconsciência e interdependência grupal no processo de investigação, destacando o aspecto comportamental em vez da simples acumulação de conhecimento. De facto, eu vou dar aqui 2 exemplos. As alterações climáticas, aliás, o André sabe, porque escrevemos um artigo em conjunto. As alterações climáticas, a essência do problema das alterações climáticas não é um problema científico, ou estritamente científico. Nós temos N artigos científicos por pessoas altamente reputadas e o problema das alterações climáticas continua. Porquê? E temos simpósios, e temos congressos, e temos protocolos assinados. Porquê? Porque a essência do problema das alterações climáticas, como outros, é comportamental. Se não alterarmos o comportamento, a questão lá está, de termos a firme noção que estamos todos interligados, o problema das alterações climáticas, como outros, não se resolve. Temos outro exemplo, a questão das chamadas curas espontâneas no âmbito do sagrado. Também, enfim, publicámos agora um artigo grupal, em que houve, entre várias, enfim, eu apenas peguei numa, houve uma cura espontânea que ocorreu no Santuário de Lourdes, para o qual eu falei com o médico lá, o Alessandro Di Francisco, que diz que a ciência atual não consegue explicar o que é que aqui se passou. Nós temos aqui relatórios que mostram que, de facto, a senhora está doente, é irreversível, e, de facto, a senhora já está curada. Isso para nós é um facto. Portanto, o modelo transdisciplinar consegue dar uma visão integrada destas e de outras situações. Portanto, a perspectiva transdisciplinar constitui um novo paradigma e sobre os fenómenos que estão em interface entre ciência e religião, através da valorização da consciência humana individual e coletiva, e que poderá levar à redução integrada dos vários problemas da sociedade contemporânea. Falámos dos desafios da inteligência artificial, da igualdade de género, alterações climáticas, etc. Portanto, em ciência e religião pode e deve haver um enriquecimento mútuo. Por um lado, pode contribuir para uma atualização da religião face aos desafios da sociedade contemporânea, que verificámos quando abordámos o Concílio Vaticano II, e que permitiu que esta se centrasse mais na questão dos valores espirituais. Eu gostava apenas de referir a este propósito a questão da bioética. A bioética também surgiu no século XX. Ele surge como uma interseção de vários saberes,
não só das tecnociências, medicina e biologia, das humanidades, teologia, filosofia e das ciências sociais, da sociologia, etc. Ela surge a partir de 4 frentes. Portanto, foi verificado que houve experimentação em seres humanos nos campos de concentração, e neste sentido foi elaborada a chamada Declaração de Helsínquia e o relatório de Belmonte, que estabelece, portanto, uma linha vermelha sobre aquilo que não é permitido fazer nos seres humanos, nomeadamente eles têm que ter dar o consentimento e depois estar plenamente esclarecidos sobre os efeitos secundários, digamos assim, daquela experimentação. Depois foi questões éticas que foram abordadas pela primeira vez pelo Askin Center, face aos grandes avanços da medicina. Portanto, isto é um centro de investigação nos Estados Unidos, nomeadamente a questão do coma irreversível, a questão da eutanásia, quando é que nós declaramos que a pessoa realmente está morta, a questão da transplantação, a fertilização in vitro, etc. Depois, 2 obras de 2 protestantes, Paul Ramsay e Joseph Fletcher, muito interessantes, Patient as a Person e Morals and Medicina, sobre os direitos do paciente. Portanto, eles colocam o paciente no centro desta discussão, não são os interesses da medicina ou das instituições, não, o paciente é que tem que estar no centro desta discussão. E, finalmente, a proposta André Illigas e Van Ransela Potter sobre o termo ecoética. Portanto, eles defendem que o ser humano tem que estar em equilíbrio também com as outras espécies, com o meio ambiente, e daí o termo ecoética, sendo que o termo bioética foi cunhada pela primeira vez por este último, Van Ransela Potter, em 1970, neste artigo, Bioethics, The Science of Survival. Portanto, a interseção entre ciência e religião pode contribuir, por outro lado, para estabelecer os valores espirituais orientadores de uma investigação científica mais centrada no ser, dando uma perspectiva mais abrangente da nossa passagem aqui pela Terra. O Instituto de Cristianismo Contemporâneo pode naturalmente também aprofundar a temática desta palestra, através da área de investigação política, ética e sociedade face à crente religiosa, que inclui o grupo de investigação Liberdade Religiosa depois da Segunda Guerra Mundial face aos desafios da contemporaneidade. Um agradecimento naturalmente aos autores das fotos, a Abi, a Abel Agrênios, Ana Paz, há vários anónimos, que eu não consegui descobrir o nome, Bassano, Nicolesse, Becker, Biblioteca TH, Britânica, eBay, Elsa Teixeira, Felice, Fronteiras do Pensamento, Guilhermina, Alberto, Joana, a Biblioteca da Dinamarca, Carlo Crivelli, Lothar, Lucas, Matt, Moritz, Museu de Kepler, Museu de Louvre, Museu de Toruno, Museu de Greenwich, National Gallery, a NASA, Orhan Turner, Pilane, Sandra Ferreira, Charlotte Clark, Theodore Bry, Tom, UT Library, Walter Zanacoli e uma breve bibliografia. Obrigado pela vossa atenção.